Nós vamos entrevistar agora o pré-candidato a prefeito de Parnaíba, Zé Hamilton. Desde a semana passada nós fizemos aqui o convite a todos os pré-candidatos que figuraram na pesquisa Amostragem Costa Norte, que foi divulgada na semana passada, e nesta semana continuamos aqui a entrevista de todos os convidados que foram aqui chamados a esse diálogo com a nossa população. O último pré-candidato entrevistado foi o pré-candidato Dr. Hélio, que teve ali 21 minutos, e a gente vai seguir esse mesmo tempo aqui para conversar também com o pré-candidato Zé Hamilton. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Helder. É uma satisfação estar aqui com você. Pré-candidato, considerando aí os números da pesquisa Costa Norte, a amostragem, o senhor deve ter consultado, como que o senhor avalia a partir de então a sua estratégia para conquistar esse eleitorado parnaibano que ainda está um pouco indefinido? O senhor viu ali na pesquisa, não é? E também essa sua posição política nessa pré-candidatura. Helder, eu acho que a população de Parnaíba, ela já viu, já analisou, né? Primeiro, esse questionamento de que eu não seria candidato, que eu iria desistir, que eu tinha recebido propostas, né? Tudo isso. Então, a população hoje, isso já não tem mais sentido, tá certo? Uma outra posição que eu vejo também é o seguinte: a população também já assimilou de que eu não sou candidato nem do governo municipal, nem do governo estadual, tá certo? Eu sou um candidato da população, tá certo? Eu não pretendo de forma nenhuma, tá certo, trazer apoios para que esses apoios tenham interferência, né, na posição das pessoas, absolutamente. A minha posição é uma posição de acreditar na consciência de cada eleitor de Parnaíba, porque eu sempre digo e gosto de repetir: a população parnaibana, ela tem um DNA da independência e da liberdade. Então ela vai escolher quem ela quiser. Questões de pesquisa, eu vejo a seguinte forma: eu acho que não tem pesquisa melhor do que a população andar na rua e elas mesmo fazerem a sua própria pesquisa, né? Encontrar uma pessoa, outra, um amigo, uma pessoa: pai, tu vai votar em quem? E ela faz a pesquisa dela, né? Porque existem muitas pesquisas que são direcionadas, tá certo? Para favorecer um ou outro, tá certo? Aqui eu acredito que vocês têm o melhor instituto, né? Com maior credibilidade, né? Porque todos nós conhecemos a pessoa, toda Parnaíba conhece a pessoa que dirige esse instituto. É uma pessoa honesta, uma pessoa correta, tá certo? É uma pessoa que não está ali para beneficiar A, B ou C ou D, né? Mas isso, pesquisa, vão surgir aí, vai ter pesquisa aí que vai me botar, acho que com 0%. Mas isso para mim não altera nada, tá certo? Altera nada. Tanto faz ser uma pesquisa que me dê uma colocação boa, em primeiro lugar, vamos dizer assim, como qualquer outra. Você sabe por quê? Porque o que eu confio mesmo na população. Então pronto, acabou a história. Pré-candidato, como que o senhor planeja incluir em sua plataforma de campanha os temas que foram prioritariamente apontados ali na pesquisa como a maior preocupação da cabeça do parnaibano? Ali apareceu, em primeiro lugar, saneamento básico. Acredito eu, até mesmo que por conta do período de inverno, e a gente vê a quantidade de pontos de alagamento, né, que de uma certa forma constrangem a infraestrutura da cidade, e também a questão da saúde, atendimento em saúde e infraestrutura urbana. Foram esses 3 pontos. Como que o senhor pretende incluir esses assuntos dentro da sua plataforma de campanha? Olha, Helder, primeiro o saneamento, né? Como você diz, na pesquisa indica que é uma das maiores preocupações da população, né? Veja bem, Helder, se nós formos falar em saneamento, na realidade, quem fez saneamento em Parnaíba, o que existe em Parnaíba, foi feito por mim, tá certo? A minha preocupação
é não ter isso prosseguido, tá certo? A cidade vai crescendo e você vai tendo uma defasagem de tempo muito grande para acompanhar com o saneamento esse crescimento da cidade. O que é que isso ocorre? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que você passa a ter, ao longo desses anos, por exemplo, eu estou 12 anos afastado da prefeitura, então, ao longo desses anos, a cidade cresceu bastante, tá certo? E você vai ter uma área muito maior para fazer saneamento. O que representa isso? Mais dinheiro, mais recursos. E que muitas vezes, se você deixa isso se acumular, o que é que acontece? Chega um momento que a prefeitura, ela própria, não terá condições financeiras de fazer, tá certo? Então, o que nós vamos fazer é o que eu já fiz. Vamos fazer saneamento, sim. Olha, Helder, eu vou só lhe dizer uma coisa aqui para você. Eu encontro muitas pessoas que dizem, rapaz, você fez isso, você asfaltou, você fez escola, fez isso, aquilo, tal. Mas pouquíssimas pessoas dizem que eu fiz saneamento. Por quê? Porque é uma obra debaixo do chão, ninguém vê, tá certo? Então, o político carreirista não gosta de fazer esse tipo de obra, porque não dá um retorno para ele de votos. Não é visível. Não é aos olhos. visível, tá certo? Então, veja bem. Uma outra situação, que é a situação da saúde, realmente nós precisamos ter uma atitude com uma certa urgência nisso, né? Porque nós temos essa baixa, que é a parte de postos de saúde, etc., que não estão funcionando a contento. Isso leva o quê? Isso leva a uma concentração na média complexidade, que é o Hospital Dirceu Arco Verde. Então, você chega no Hospital Arco Verde, você tem ali 100 pessoas. 50 pessoas daquela poderiam ter sido atendidas nos postos de saúde. Mas aí congestiona lá no Hospital Dirceu Arco Verde, tá certo? Que o Hospital Dirceu Arco Verde já está pequeno para a dimensão de Parnaíba e de toda a região, porque ele atende toda essa região, né? Buriti, Bom Princípio, Piracuruca, não sei o quê. Então, veja bem, nós precisamos ter uma atuação rápida em termos da baixa desse ponto mais inicial do atendimento médico, que são os postos de saúde, tá certo? E isso nós vamos trabalhar em cima disso com a máxima urgência possível, tá certo? Por quê? Porque é necessário para a população. E essa população, Helder, é a que mais necessita do apoio público, do poder público, tá certo? Então nós temos que ir de encontro a essa população. Isso é que nós vamos fazer, como eu fiz nos 3 governos que eu fiz, e fui 3 vezes prefeito, testado e aprovado, tá certo? Então, Helder, é uma coisa que eu tenho em mente, porque a minha prioridade vai ser saúde e educação. E eu digo isso todos os dias, todas as oportunidades, para que ninguém vote em mim enganado, pensando que eu vou ter prioridade em outras coisas. Não, as outras coisas terão atenção, tá certo? Consertar buraco na cidade, isso é o dia a dia da prefeitura, tá certo? Mas o foco mesmo vai ser na educação e saúde. Para a gente pacificar esse tema que o senhor abriu aqui a entrevista, mesmo justificando, porque eu gostaria de lhe dizer, quando a gente está presente nas rodas de conversa, né, que se fala sobre a sua candidatura, uma das críticas evidenciadas foi a sua desistência no último pleito municipal, né? A fala sempre é, mas na hora, né, o Zé Hamilton vai desistir, fecha aspas, né? Qual é a sua resposta contundente, né, para essas provocações de campanha? Primeiro, Helder, eu naquela época eu nunca disse que era candidato. Eu disse que estava viabilizando uma possível candidatura, conversando com as lideranças, como conversei com todas elas, todas as lideranças políticas de Parnaíba, eu conversei com todos, e todos se comprometeram a me apoiar, tá certo? Eu tive razões inúmeras para não lançar meu nome, como não lancei meu nome, tá certo? Eu nunca lancei meu nome, eu sou candidato, não. Lancei agora. Agora eu estou disso desde o início, que eu era candidato,
que Grupo Esperança se espedaçasse, de qualquer forma, eu seria candidato, tá certo? E seria candidato que não iria buscar nem o apoio da prefeitura, nem o apoio do governo do Estado. Eu tenho alguma coisa contra o prefeito? Tenho não. Eu tenho alguma coisa contra o governador? Tenho não. Mas a prefeitura de Parnaíba, Helder, veja bem, quem vai administrar, se eleito, sou eu, né? Eu sendo eleito, ninguém vai mandar em prefeitura, não. Quem vai mandar sou eu, que sou o prefeito. A responsabilidade é minha, tá certo? Que será dividida com o vice-prefeito, né? Porque o vice-prefeito existe para isso, tá certo? O vice-prefeito não é para ser chutado, jogado fora, não. O vice-prefeito é para ele ajudar a administração, tá certo? Ali de acordo com as diretrizes da administração, tá certo? E é isso que vai acontecer. Apoio eu quero de todo mundo. Helder, apoio eu quero de todo mundo. O que eu não aceito é apoio que venha para fazer interferência na administração. Não, isso de jeito nenhum eu não aceito. Não quero esse apoio de jeito nenhum, tá certo? Por quê? Porque eu vou administrar a cidade, eu vou administrar a população. É tanto que eu já disse várias vezes, me perguntaram e eu digo sempre. O senhor foi eleito, o senhor vai conversar com o governador? Claro, vou conversar com todas as esferas administrativas do país. Por quê? Porque ali não é o Zé Hamilton, CPF, não. Ali eu sou o prefeito, eu estou representando a população. Embora se existisse alguma coisa pessoal minha contra essas pessoas, tá certo? Eu teria obrigatoriamente de deixar de lado, tá certo? E me portar como um representante da população. Então, o que for de benefício para a população, eu vou buscar. Nós abordamos aqui também, que foi resultado nessas pesquisas, a instabilidade de finanças municipais, especialmente no quesito de uma das últimas alegações populares que nos foi feita aqui, que é a relação de pagamentos de aposentados e pensionistas. É uma preocupação atual da população em relação ao município. E eu gostaria de perguntar ao senhor quais serão as soluções que o senhor propõe para garantir essa regularidade dos pagamentos dos servidores e estabilizar as contas públicas em contraprestação a esse serviço desses colaboradores e pensionistas municipais. Isso é um problema muito sério e que tem que ser tomada uma providência urgentíssima, tá certo? Eu já tenho dito que nesses 12 anos a Prefeitura de Parnaíba fez muito poucos concursos, muito poucas pessoas entraram na Prefeitura por via de concurso, tá certo? Ou seja, você reduziu substancialmente os contribuintes para o IPMP, tá certo? Porque 12 anos muitas pessoas se aposentaram, etc. Né? E isso foi sendo, vamos dizer, de uma certa forma resolvido com portarias e com cargo de confiança, tá certo? Só, Helder, que portaria de cargo de confiança, eles não contribuem para o IPMP. A contribuição é para o regime geral da Previdência, tá certo? Então, o que é que acontece? O número de contribuintes diminuiu, as despesas aumentaram e a receita do IPMP caiu e a despesa aumentou. Então, isso é um déficit imenso mensalmente, tá certo? Um dos pontos que nós temos que agir rapidamente, esse é um ponto crucial. Fazer concurso para que se tenha mais pessoas efetivas no município, contribuindo para o IPMP, tá certo? Até tentarmos equilibrar a receita e a despesa. Quando eu saí da prefeitura, Helder, nós pagávamos em dia, eu tinha preocupação muito grande com o aposentado, tá certo? Porque eu vejo o aposentado de uma forma em que ele não tem condições de fazer outra alternativa, né? Ele só tem aquele salário e muitas vezes esse salário que ele tem não cobre as despesas com a medicação dele de uso continuado, tá certo?
Então eu tinha muita preocupação com isso, com esses aposentados. E quando eu saí do IPMP, eu deixei o IPMP, não me recordo bem, mas em torno de 16, 18 milhões aplicados. Ora, você só aplica dinheiro quando sobra, não é verdade? Então o IPMP cumpria a missão dele e sobrava dinheiro e ele aplicava. A conta era até no Banco do Brasil, do IPMP, tá certo? Então veja bem, nós precisamos tratar disso. Nós precisamos conhecer verdadeiramente a situação atual da Prefeitura de Parnaíba. Né? Nós precisamos conhecer. E isso nós só vamos conhecer a realidade quando nós estivermos lá. Nós vamos ter uma noção. Nós já temos uma equipe trabalhando para isso, para que a gente tenha uma noção de como se encontram hoje as finanças municipais, tá certo? Mas, por exemplo, Helder, a Prefeitura tinha um histórico, a vida da Prefeitura de Parnaíba, tá certo? Passado por Zé Alexandre, doutor João Silva, Batista Silva, próprio Mão Santa, todos esses prefeitos, tá certo? Eles nunca tomaram empréstimo em bancos para a Prefeitura. O empréstimo era um empréstimo de 60 dias, 90 dias, às vezes para sanear ali um pouco, né? Até mesmo a folha de pagamento. Mas empréstimo mesmo, a médio e longo prazo, nunca foi tomado. A Prefeitura hoje tem vários empréstimos, né? E um dos últimos empréstimos que foi tomado, autorizado pela Câmara Municipal de Parnaíba, é em torno de 50 milhões. Nós precisamos saber como são esses compromissos para com a municipalidade. Então nós vamos ter, eu estimo, nós vamos ter uns 6 meses para podermos realmente conhecer, tá certo? Qual é a realidade. A partir do conhecimento da realidade, aí nós vamos traçar a medida. Mas uma coisa que é fundamental e é importantíssima, e eu tenho isso toda a minha vida que fui administrador público, é cumprir com compromisso com os funcionários públicos. Porque você só pode exigir deles se você cumprir também sua parte, não é? E eu não vou exigir de nenhum funcionário público no tapa, no grito, não. Vamos exigir no diálogo. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Como é que eu vou chegar numa reunião com os funcionários públicos, vou exigir, ele disse, mas você nem paga. Não existe isso. Né? Então eu tenho que cumprir a minha parte para solicitar deles o cumprimento da parte deles. Helder, nesse aspecto, a população de Parnaíba me conhece como foi a minha administração, os funcionários públicos todos conhecem, tá certo? E a prefeitura, eu conheço, ela é cheia de gente altamente capacitada, mas precisa de motivação, precisa corresponder ao trabalho e ao sacrifício das pessoas, não é? Se você trabalha aqui, na televisão, você tem seu salário. Atrasa 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vem, porque você tem a dedicação, você tem a responsabilidade e tudo. Mas para em você toda a sua parte criativa, tá certo? Por quê? Porque você não tem estímulo para isso. Então é esse meu ponto. É muito tranquilo, muito transparente. Eu não venho aqui, Helder, de forma nenhuma para fazer uma entrevista com você ou quem quer que seja, tá certo? Para prometer coisas que eu não vou cumprir nunca, tá certo? Não. Quer saber quem eu sou? Veja de minha administração, faça o julgamento e faça a sua opção com liberdade. Pré-candidato, hoje em dia, não é, a administração, essa liberdade com a internet, as pessoas exigem uma proximidade muito grande do gestor para com os munícipes, né? Qual é a sua expectativa sobre esse envolvimento da sociedade civil, né, nessa esfera política? Como que o senhor pretende estimular a participação popular durante essa sua gestão?
se eleito, né, buscando essa proximidade com o povo, e já que a gente aqui já está nos minutos aqui para se encerrar também na entrevista, né, qual é a sua mensagem aí principal nesse momento ainda de start dessa pré-campanha eleitoral aqui na cidade de Parnaíba? Olha, veja bem, esse é um dos pontos que a gente tem conversado muito, tratado sobre esse assunto, né, nessa pré-campanha. Inclusive, isso é um assunto, tá certo, que ele vai ter a participação do vice-prefeito muito ativa nessa área, tá certo? Por quê? Porque ele é muito mais integrado a essa vida de hoje, a essa vida das redes sociais, tá certo? Da comunicação, tá certo? Então, ele vai ter essa responsabilidade, que eu acho uma responsabilidade muito grande, tá certo? E o nosso vice-prefeito, né, que eu não sei porque os outros candidatos não têm vice, parece que não tem vice, né? Nós já temos desde o primeiro dia. E o nosso vice-prefeito, por que nós temos desde o primeiro dia? Porque o vice-prefeito tem que estar antenado com as ideias do prefeito, tá certo? Essa, por exemplo, é uma missão que o vice-prefeito vai ter, tá certo? Porque eu tenho que me preocupar com outras áreas. E ele vai ter essa missão. Ele é um jovem, tá certo? Ele tem muito mais integração e muito mais participação nessa área de redes sociais e tudo do que eu, tá certo? Ele domina mais isso, tá certo? Eu sou um aprendiz disso e eu, como aprendiz, tenho que me dobrar a quem tem mais capacidade, tá certo? Sempre fui assim na minha vida. E ele vai para a prefeitura, não vai lá para ser passear de vice-prefeito, não. Vai lá para trabalhar junto comigo. Ele é consciente disso, é uma pessoa sensata, é uma pessoa que está integrado comigo nesse projeto de Parnaíba. Porque, Ricardo Veras, porque no nosso principal foco da minha administração será a criação de nova liderança em Parnaíba. E quem são as novas lideranças? São jovens que querem participar, porque senão nós não temos futuro, rapaz. Nós vamos ficar os amigos, o Monsanto. Não, rapaz, nós temos que ter alternativa. Alternativas jovens, tem muita gente comprometida, capaz, que quer participar disso. Vamos dar oportunidade a essas pessoas. Pré-candidato, obrigado pela oportunidade do diálogo que tivemos aqui com o senhor, dessa forma bastante concisa, em que o senhor expõe aí a sua visão, a sua linha de pensamento, de raciocínio atual sobre o futuro, né, e como deve ser a gestão da Prefeitura de Parnaíba, caso o senhor venha ser eleito. Lhe desejar um bom trabalho, sucesso também, como a todos os outros que têm passado por aqui, a gente também tem desejado, não é, porque, afinal de contas, é sobre os destinos e o rumo da cidade onde moramos, que estamos tratando aqui todos os dias e conversando com os nossos telespectadores para que, de forma bastante consciente, eles possam fazer a escolha certa. Eu que lhe agradeço aqui a TV Costa Norte e dizer a você e à população que está nos ouvindo, né, dizer que os apoios são excelentes, né, para nós. Mas nem Júlio César, nem Georgiano vai nem votar aqui, tá certo? Que eles botam como sendo o meu apoio. Diz que o outro candidato apoia o governador. Não sei se ele transferiu o título aqui para votar, tá certo? O que eu quero, em resumo, dizer a todos os parnaibanos, que quem vai decidir o nosso destino é você, parnaibano, eleitor de Parnaíba. Então você que vai fazer a sua escolha. Apoio pode vir, pode não vir, tá certo? E eu quero dizer para vocês que a minha intenção é o comprometimento com vocês, com o povo de Parnaíba, é com você que eu estou olhando aqui para você. É com você. Eu não tenho compromisso com ninguém. Ninguém vai mandar na prefeitura. Se eu for prefeito, quem vai mandar sou eu. A responsabilidade é minha. Eu não tenho um filho para ir trabalhar em prefeitura. Nenhum vai trabalhar em prefeitura. Então, essa a minha posição. Agradeço a vocês a forma como têm me recebido em todos os lugares que eu tenho ido, tá certo? Sou muito grato, o carinho, a forma como vocês me recebem. Um grande abraço a vocês, um grande abraço a todos vocês que fazem aqui a TV Costa Norte. Obrigado, um bom trabalho para o senhor.